O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, pedras vivas da igreja, batizados, igreja viva, sinal e portal de salvação para todos. Vocês que nos escutam ou que nos assistem pelas mídias sociais. A igreja hoje celebra uma data interessante. Nós celebramos a dedicação da Basílica de São João do Latrão, em Roma. Por que no dia do Senhor celebrar uma data aparentemente estranha a nós? Mas tem todo um sentido eclesial e teológico a data de hoje. Vamos aos fatos. Esta Basílica de São João do Latrão foi a primeira catedral construída, é a catedral do Papa, do Bispo de Roma. Foi construída no dia 9, foi dedicada no dia 9 de novembro de 324. Ela, pelo fato de ser a catedral do Papa, é também considerada a Igreja Mãe. Quando a gente celebra o aniversário de dedicação, nós estamos como que celebrando o aniversário do batismo desta igreja e do batismo de todos nós que somos a igreja. Nós não estamos celebrando a edificação apenas de um templo pedra, mas nós estamos celebrando também a igreja mãe e também todos os batizados que somos pedras vivas da igreja. Essa é a intenção da igreja celebrar. E por que lateranense ou latrão? Latrão é a região, é o nome atribuído à região onde fica a Basílica de São João, que foi dedicada ao Santíssimo Salvador e colocou como 2 patronos, 2 padroeiros, São João Evangelista e São João Batista. E Latrão, porque aquele terreno pertencia a uma família chamada Laterani. E aí, aquela região ficou conhecida como a região lateranense. Por isso que São João do Latrão. Esta residência de uma família nobre foi doada ao Papa, e o Papa ali construiu, e ali foi construída a primeira catedral do mundo inteiro, a Igreja de Roma. Por isso que nós celebramos este aniversário.
O Evangelho nos coloca Jesus diante de uma situação de zelo. Uma vez que estamos falando de igreja, de templo, providencialmente a igreja coloca um Evangelho para a gente refletir sobre a noção de templo. Jesus entra no templo de Jerusalém, que era o lugar de oração, lugar das pessoas pagarem seus votos e promessas, mas os gestores do templo, que eram os sumos sacerdotes e os saduceus, abriram as portas para que as pessoas que vieram de fora, ou que viessem de fora, pudessem fazer o câmbio do dinheiro. Daí os cambistas, nacionalidades diferentes, vinham até Jerusalém e ali precisava trocar dinheiro para comprar alguma coisa. Tinha os sacrifícios que o povo oferecia, cabritos, touros, também colocaram dentro do templo. Ou seja, fizeram do templo um lugar de uma feira, e aí profanaram o templo. Jesus sabe o valor do templo, por isso que ele falou: o zelo por tua casa me devora. Quantos cambistas tinha lá? Quantos comerciantes tinha lá no templo? Não sei, creio que não tinha tantos não, de 40, 50 mais ou menos. Mas em torno de todo o santuário tem comércio, mas é fora. Fui a Aparecida, comprei um mimo para você, lembrei de você. Aí traz um souvenir, traz uma lembrancinha. Todo lugar, e as grandes cidades ou pequenas cidades como Aparecida do Norte sobrevivem por causa do comércio. Mas isso fora, mas fizeram dentro do templo. Então Jesus pegou um chicote e colocou todo mundo para fora. O zelo por tua casa me devora. A casa do meu pai é casa de oração. E ele aproveita para fazer uma reflexão interessante. Ele diz, ele se coloca como o grande templo, como o templo principal. Ele diz assim: destruirei este templo e em 3 dias levantarei. Ele estava falando do templo do seu corpo, que seria destruído. Jesus ia passar 3 dias no ventre da terra, quando ele morreu na cruz, e ao 3º dia iria ressuscitar. E Jesus é o novo templo, que do seu lado aberto brotarão rios de água viva, que alimentará e fará todos nós novas criaturas com o batismo. Do seu lado aberto brotou sangue e água, a igreja, a sua esposa e os sacramentos. O sangue que brotou do lado aberto de Cristo nos lembra a Eucaristia, e a água, o santo batismo. O templo do corpo de Jesus é um templo santo, dele jorra rios de água viva. E todo cristão que é batizado, que bebe desta água, também se torna um rio de água viva que deve levar aos outros. Esta é a ligação da primeira leitura com o Evangelho. Jesus é o novo templo. Isto custou caro a Jesus. Quando ele foi julgado, acusaram Jesus de 2 coisas. Primeiro, porque ele expulsou os vendilhões do templo. E segundo, porque ele violou o sábado. Mas Jesus tinha plena consciência do que ele estava fazendo, inaugurando um novo templo, colocando o domingo, por isso que ele deixou o sábado, violou o sábado, colocou o domingo como o dia do Senhor, e ele é o novo templo, e nós cristãos devemos adorá-lo como Espírito e verdade. São Paulo também nos lembra, na segunda leitura, que toda pessoa humana é um templo do Espírito Santo. Não sabeis que sois templos do Espírito? Quando nós somos batizados, lavados com a água salutar do batismo, nos tornamos filhos de Deus e, portanto, templos do Espírito Santo. O Espírito Santo é um doce hóspede da nossa alma. Por isso que nós temos que valorizar a vida. A igreja nunca vai ser a favor da morte, da pena de morte. Nunca vai ser a favor da morte, vai ser a favor da vida. E nós somos chamados a cuidar da vida intrauterina, a vida que está no ventre de uma mãe, defesa, até o seu caso, até a velhice. Por isso que a igreja, na sua pastoral, trabalha com todas as faixas etárias de idade, porque nós valorizamos a vida. Toda pessoa é um templo do Espírito Santo. Esta é uma palavra profética que a gente nunca pode esquecer.
E se é um templo do Espírito Santo, nós devemos zelar pelo outro, respeitar o outro, mesmo que seja diferente, que pense diferente. Hoje nós vivemos num mundo polarizado, quem pensa diferente da gente, a gente demoniza, vira inimigo. Nossas famílias estão rachadas por causa de A, de B, de ideologias A, de ideologia B, e nós estamos esquecendo do valor da vida, do valor do outro, dos laços familiares, dos valores evangélicos, e em nome de Deus temos falado tanta coisa e feito tanta coisa. Deus não é a favor da violência, Deus não é a favor da guerra, Deus não é a favor da morte, da fome, Deus é a favor da vida, e vida em abundância que Jesus nos trouxe. Nós também somos chamados, além de reconhecer que Jesus é o novo templo, além de reconhecer que nós somos templos do Espírito, nós também somos chamados a zelar pelo templo pedra. Primeiramente, participar bem, de maneira afetiva e efetiva das santas liturgias, né? Hoje nós temos muitas coisas que às vezes nos tiram a atenção. É o outro, é uma pessoa, é o celular, um bocado de coisa. Nós temos que zelar pelos momentos sagrados, pelo espaço sagrado, e também zelar, os padres são gestores, zelar pela igreja pedra. Por isso que a gente tem que fazer reforma aqui e acolá, para não deixar. Mas isso está em terceiro lugar. Em primeiro lugar é Jesus, o novo templo. Em segundo lugar é a pessoa, filhos, nós somos filhos de Deus, templos do Espírito. Mas também temos que zelar, manter os nossos templos ornados com simplicidade, mas com beleza, e temos também que cuidar do patrimônio cultural da humanidade, que são as nossas igrejas, as nossas catedrais, o templo pedra. Que Deus nos abençoe, que nós saiamos daqui com o sincero propósito de adorar a Jesus, que é exatamente o templo que precisa ser adorado em espírito, é verdade. Que nós também nos sintamos igreja, a edificação de Deus, pedras vivas, a grei, o rebanho do Senhor, a seara do Senhor, o rebanho, a edificação de Deus, que é a igreja. Cada batizado é um tijolo na grande edificação, e Jesus, com sua graça, faz a amarração dessa grande edificação, que somos nós os batizados, os filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.